Bom, obrigado. Obrigado, Paula, pela introdução ao PED Brasil. Nessa manhã, a gente vai tratar do assunto do ensino de ciências, então eu queria fazer uma breve introdução e depois chamar os nossos panelistas da manhã. A pergunta que eu queria fazer nesse painel da manhã é a seguinte: como vocês vão ver hoje, existe uma revolução mundial no ensino de ciências, e a gente vai falar muito sobre essa revolução hoje, e a questão é, o Brasil pode ser parte dessa revolução? A gente tem condições, a gente tem tempo, a gente tem recursos para ser parte disso ou não. E só para vocês terem uma ideia por que uma revolução está acontecendo no ensino de ciências no mundo, dá um exemplo que é um pouco mais relacionado à matemática, mas eu acho que dá a dimensão da idade dos conteúdos que a gente tem ensinado para as nossas crianças nas escolas. Então, essas imagens são do primeiro livro didático de matemática publicado na Europa, pela fonte, vocês podem ver que é antigo, obviamente, mas o que vocês veem aí é a tabela de multiplicação, algoritmos de como que faz divisão, multiplicação, soma, né? Acho que vocês reconhecem esses métodos de fazer soma, de fazer tudo mais. Isso é o que a gente aprende na escola hoje, né? Você vai para a escola, você aprende a fazer soma, multiplicação. O único detalhe é que esse livro foi publicado em 1478. Então, literalmente, há quase 600 anos, a gente está ensinando as mesmas técnicas de matemática para os nossos alunos. Não posso mostrar de ciências, porque ciências, nessa época, era uma coisa tão diferente que ela nem era ensinada, não tinha ensino de ciências, a não ser em casos muito específicos. Mas, da mesma forma que tem esse exemplo, tem muitos exemplos, outros de coisas de ciências que a gente ensina simplesmente por inércia, porque já está no currículo, então vamos continuar no currículo, mas que ninguém muitas vezes perguntou, será que faz sentido quando a gente tem um aparelho que pode fazer todas as contas, que pode procurar tudo na internet, a gente está ensinando as mesmas coisas? Bom, eu acho que a questão que eu estava falando de uma revolução é que o papel das ciências, da educação em ciências mudou nos últimos anos. Até a década de 90, que também foi a época que eu mesmo aprendi ciências na escola, a gente aprendia uma ciência contemplativa. Era a ciência para entender os astros, a lua, o sol, as espécies animais, as categorias de vegetais, o ciclo da água, o ciclo do gás carbônico e tal. Era uma ciência distal, uma ciência distante, feita pelos cientistas para nós, e é uma ciência mais para ser admirada, mas ela não tinha grandes impactos na vida cotidiana. Mas as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos. Hoje, encapsulada nos diversos aparelhos e sistemas tecnológicos que a gente usa todos os dias, a ciência não é mais, o conhecimento científico não é mais distante, ele é desconfortavelmente próximo. Ele está nos celulares, nos computadores, nos carros, nos semáforos inteligentes, nos supermercados, quando vai fazer compra, mas também em lugares menos óbvios, como nos algoritmos do Facebook, ou nas formas de rastreamento de todos os mecanismos de busca que a gente usa todos os dias. E esses algoritmos sabem como você vai votar, sabem como você vai consumir, sabem até o que você vai pensar antes que você tenha o pensamento. E quais cidadãos vão estar mais preparados, mais capazes de viver nesse mundo novo, sem serem manipulados em como eles vão comprar, em como eles vão votar, em como eles vão opinar? Vocês acham que são aqueles que olham a tecnologia como uma coisa mágica, que não têm a menor ideia de como a tecnologia funciona? Você sabe que vão ser aqueles... quais que vão ter os melhores empregos e quais vão ter os empregos que não vão ser substituídos por robôs, por computadores, por inteligência artificial nos próximos anos? A resposta a essas perguntas a resposta é óbvia, né? É que a gente precisa mudar o jeito de ensinar ciência desde o ensino básico para que a ciência seja ensinada como algo não só relevante para essa nova vida, mas que a principal aplicação da ciência nos dias de hoje, que é a tecnologia, seja ensinada dentro dos currículos de forma obrigatória.
E essa, eu acho, é a grande questão de equidade educacional do século XXI, é se a gente vai ensinar como a tecnologia funciona, o que ela é, para todos os alunos, ou se a gente vai ensinar só para alguns alunos que têm o privilégio de ir para escolas onde essas coisas são ensinadas. Como que a gente concebe, hoje em dia, no século XXI, um currículo de ciências que não ensina o que são algoritmos, que não dá instrumentos para as crianças saberem se protegerem do cybercrime, por exemplo, não ensinem as crianças que tipo de informações pessoais elas estão compartilhando na internet, e como isso vai ser usado, e como elas podem ser vítimas de diferentes tipos de, não só de crimes, mas de manipulações, de coisas que elas precisam estar a par de forma muito presente, muito importante. Quer dizer, como que a gente pode conceber uma criança de 15 anos que não aprendeu nenhuma dessas coisas em 2017? Não se pode conceber. E é exatamente por isso que, no início dos anos 2000, um grande movimento de mudança no ensino de ciências tomou corpo nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e em outros países. E 10 anos depois, esses países estavam reescrevendo as suas bases curriculares, e hoje a maioria já tem essas bases em operação. E essas novas bases, de forma unânime, implementaram as seguintes mudanças radicais. Então, o que a pesquisa mostrou para esses países que eles deviam fazer nas suas bases? Primeiro que, ao invés do que os alunos devem saber, ou seja, uma lista de conteúdos, que você deve saber o ciclo da água, saber sobre o ciclo, elas focam no que os alunos devem ser capazes de fazer com o conhecimento. Então, não é só saber e memorizar as coisas. Aquilo tem que servir para alguma coisa, para você interpretar uma situação, para você resolver problemas e tudo mais. Segunda coisa é que você tem que aprender fazendo o que os cientistas fazem, em vez de aprender sobre o que os cientistas fazem. Então, talvez vocês se lembrem, na escola a gente aprendia sobre Newton, sobre Einstein, sobre o que os cientistas fazem, e admirava o gênio dessas pessoas. Então, hoje, em bases modernas, a gente tem que aprender sobre fazendo o que eles fazem. Então, fazendo experimentos, coletando dados, interpretando dados, criando hipóteses e tudo mais. É assim que você aprende ciência hoje em dia nessas bases. E, finalmente, focar nas práticas científicas como forma de construção do conhecimento. Então, mesmo quando eu fui para a escola, a gente tinha um laboratório de ciências, daí você vai lá a cada 2 semanas, faz um experimento de meia hora, mais para cumprir tabela que você entrou no laboratório e fez um experimento, sabe, que mexer num tubo de ensaio e tudo mais. Hoje em dia, isso não é mais cumprir tabela. O trabalho no laboratório de ciências, ou o trabalho em ciências, tem que ser focado em práticas reais. Quer dizer, você tem que ir lá e tentar realmente descobrir coisas. Então, você não vai lá só para confirmar a teoria que você já aprendeu na aula. Não é o laboratório para cumprir tabela, é um laboratório realmente para você construir conhecimento, para você construir hipóteses e tudo mais, porque é isso que vai te dar instrumentos para depois, na vida, usar essas mesmas práticas, essas mesmas formas de pensar para resolver problemas do mundo real. Você não vai, na vida, usar esse conhecimento de laboratório de cumprir tabela para nada. Então, essas são 3 coisas fundamentais que têm sido incorporadas nessas bases do mundo todo. E, finalmente, um quarto componente, que é o que eu estava falando antes, que é a questão da tecnologia, tanto no sentido de aprender sobre a tecnologia, quer dizer, sobre como ela funciona, o que são algoritmos, todas essas coisas, mas também aprender com tecnologia. Então, aí a gente tem cinco bases nacionais, dos Estados Unidos, que é o Next Generation Science Standards, do Canadá, de British Columbia, da Austrália, do Chile e do Reino Unido. E todos esses países incorporaram ao currículo de ciências a tecnologia, de diferentes formas. Alguns países foram até mais longe. Por exemplo, a Austrália e o Canadá têm uma disciplina inteiramente dedicada ao design e à tecnologia, que pode ser ensinada sozinha ou integrada com outras disciplinas. E algumas cidades e estados americanos, como Nova York, São Francisco ou Chicago,
determinaram que a ciência da computação vai passar a ser uma matéria obrigatória no ensino básico nesses próximos 10 anos. E vocês podem estar pensando, bom, e o Brasil, né? O que a gente vai fazer no Brasil? Bom, a gente teve um enorme esforço nacional, que foi a Base Nacional Curricular, que foi um esforço histórico, e que acima de partidos, acima de ideologias, e eu acho que é um esforço que a gente deve estar muito orgulhoso de ter feito, de ter criado a Base Nacional Curricular. E a gente está perto, eu acho, de fazer com que a nossa base possa se alinhar a essas outras bases no que tange a ciência e a tecnologia. Eu acho que a gente está perto, e mesmo que a gente não possa colocar tudo que tem nessas bases, eu acho que é importante ter um pouco do que tem nessas bases como um marco que pode ser expandido depois, mas tem que ter alguma coisa, e no momento a gente não tem nada. Mas vocês podem estar pensando, bom, nos Estados Unidos, no Canadá, devem ter milhares de professores de computação, então é muito fácil implementar tudo isso. Tal. Na verdade, não é verdade. Tem uma carência muito grande de professores de tecnologia de computação nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, mas o que os governos fizeram, colocando isso dentro da base, foi criar um marco orientador para os sistemas escolares, dizendo que daqui a 5 ou daqui a 10 anos isso vai ser obrigatório. Então, isso dá tempo para os sistemas escolares se organizarem, formarem professores, criarem currículos e tudo mais, porque isso leva tempo. Então, eu acho que o pensamento é que implementar essas coisas leva tempo, mas a gente precisa começar em algum momento e começar a dar os sinais para os sistemas educacionais que isso vai ser gradativamente tornado obrigatório. E nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, se vocês olharem esses projetos, o que acontece é que o governo entra com uma parte, os estados com outra, as empresas ajudam no que é possível, a universidade colabora, faz pesquisa e tudo mais, a imprensa ajuda a divulgar a importância disso para a população em geral. E no Brasil, muitas vezes, quando a gente fala de colocar a tecnologia dentro da base de ciências, ou colocar a tecnologia na escola de forma obrigatória, as pessoas falam, mas o problema no Brasil é mais embaixo. As crianças não sabem ler e escrever, as escolas têm goteira, o professor ganha mal. Como que a gente vai pensar em ensinar coisas mais avançadas se a criança não sabe nem ler e escrever? E eu tenho falado muitas vezes que essa é uma falsa dicotomia. É uma falsa dicotomia porque as coisas não são excludentes. A gente não precisa terminar de consertar todas as estradas para construir aeroportos. A gente não precisa parar de fazer cirurgia cardíaca porque as pessoas ainda morrem de malária no Brasil. Qualquer administrador público sabe que essas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. A lógica da administração pública é de ter múltiplas demandas em múltiplos níveis ao mesmo tempo. E essa é uma complexidade que a gente precisa trazer para o sistema educacional, que a gente não pode só cuidar do básico pelos próximos 20 anos para daí começar a olhar para o futuro. A gente precisa começar a olhar para o futuro e cuidar do básico ao mesmo tempo. E isso é possível fazer porque a gente faz em outros campos de políticas públicas. E por que isso é importante? Por que eu estou trazendo essa questão? E por que é importante que seja no ensino básico? Tem 2 pesquisadores americanos que fizeram um estudo com milhares de alunos americanos usando bases de dados longitudinais e olhou para o melhor preditor da escolha de carreira em ciências e engenharia. Então, eles olharam os alunos do ensino básico, fundamental básico, várias variáveis, notas, matérias que cursaram durante o ensino fundamental, tudo que existia nessas bases de dados nacionais. E as pessoas achavam que as disciplinas que você cursou no ensino médio, se você cursou várias disciplinas de ciência ou de matemática, ou que as suas notas em ciências seriam os principais preditores da escolha de carreira em ciências e engenharia. Mas, muito surpreendentemente, o que eles acharam é que o maior preditor para a escolha de carreira em ciência e engenharia se você declara nessas pesquisas nacionais que eles têm, se você tem interesse em ciências ou se você vê relevância para a ciência no seu futuro. Isso na 8ª série.
Então, o que eles e muitos outros pesquisadores mostram é que depois do oitavo ano, ou depois dessa idade, é muito difícil trazer a criança de volta para a área de ciências, para as áreas de engenharia. Então, por isso que é importante estar no ensino básico. Não adianta começar no ensino médio a ensinar programação, a ensinar tecnologia, a ensinar todas essas coisas. A gente tem que ter isso no ensino básico. Bom, então eu vou agora falar um pouco mais do painel, já que eu não só terminei, mas o Martin está mostrando que eu terminei. O nosso painel de hoje tem cinco pesquisadores de vários lugares do mundo, mas e tem duas partes principais. Primeiro, a gente vai mostrar 3 pesquisadores brasileiros que estão adaptando formas de ensino de tecnologia, de ensino de novas formas de ensinar ciência para o Brasil, tropicalizando coisas que existem fora do Brasil, fazendo essas coisas serem viáveis dentro da realidade da escola brasileira. Porque muitas vezes as pessoas falam, isso é impossível na escola brasileira. Não é. Então, a gente trouxe 3 exemplos de pessoas que estão fazendo isso no Brasil, e depois 2 pesquisadores do meu laboratório em Stanford que vão falar sobre novas abordagens para o ensino de ciências também. Então, sem mais, eu queria começar a chamar o painel. Então, o primeiro, eu vou chamar o Engin Bumbacher. O Engin é bacharel em Física e mestre em Sistemas Neurais e Computação pelo Instituto Federal Tecnológico da Suíça, em Zurique. Em suas pesquisas, ele explora abordagens alternativas para o ensino de STEM, que promove novas tecnologias, ensino e práticas de aprendizagem. O Engin trabalha com técnicas de mineração de dados e machine learning para avançar a compreensão dos processos cognitivos de aprendizagem dos estudantes, baseado em dados não estruturados, tais como artefatos, códigos de programação e tópicos de discussão. E ele está particularmente interessado no desenvolvimento de medidas capazes de capturar o progresso e o aprendizado em ambientes baseados em projeto, em educação baseada em projeto. Então, Engin, obrigado. Esqueci de falar que o Engin é doutorando lá em Stanford também. Segundo membro do nosso painel, a Tamar Fuhrman. Ela tem bacharelado em Biologia e mestrado em Bioquímica. Foi cofundadora e membro do conselho da escola Keshet, uma escola alternativa em Israel. Ela recebeu seu PhD em Tecnologias e Educação de Ciências pelo Technion, Instituto de Tecnologia de Israel. Ela foi membro da equipe... Ela lecionou no Departamento de Sistemas Instrucionais e Tecnologia e foi pesquisadora na Universidade de Berkeley, no Technology Enhanced Learning Science, que é um programa da Escola de Educação em Berkeley, e hoje ela é pós-doutora em Stanford. Os nossos convidados brasileiros, primeiro André Raab, ele é doutor em Informática na Educação pela URGS, e foi Visiting Scholar em Stanford em 2016. Ele é professor pesquisador da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, estando vinculado ao mestrado em Computação Aplicada e ao mestrado e doutorado em Educação. Ele desenvolve pesquisas em educação, em computação, pensamento computacional e movimento maker, e é vice-coordenador da Comissão Especial de Informática na Educação da Sociedade Brasileira de Computação e coordena um laboratório que chama LIGHT, né? Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, que faz diversas pesquisas e ações de extensão na região da Universidade da Univale. André, obrigado. Rodrigo Silva, nosso próximo convidado, é doutorando da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele implantou diversos laboratórios de robótica educacional em escolas municipais do Estado do Paraná, promoveu cursos com tecnologias livres
com docentes e alunos da rede pública estadual paranaense, no terceiro setor e no Sistema S. Nas áreas de pesquisa acadêmica e desenvolvimento de sistemas educacionais, ele tem interesse em robótica educacional, espaços de construção digital e programação para alunos e alunas utilizando software livre e hardware aberto. Ele é doutorando então, em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no programa em pós-graduação em Tecnologia e foi também Lehman Fellow, estudante pesquisador na Universidade de Stanford no ano passado. Obrigado, Rodrigo. E, finalmente, o Eduardo Zancu, que é professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, foi um dos criadores do Inova Lab at Poly, que é um complexo laboratorial focado no aprimoramento do ensino prático de graduação em engenharia. Além de coordenar o Inova Lab, o Eduardo realiza pesquisa sobre ensino de design e método de projeto para alunos de engenharia. Ele foi Visiting Scholar no Lehman Center em 2015 e é membro pro bono do Conselho de Curso de Engenharia do INSPER, e em 2014 ele recebeu o Prêmio Santander Universidades na categoria de inovação no ensino. Obrigado, Eduardo. Ok. Bom, a gente vai... A dinâmica desse painel é que a gente vai ter 10 minutos para cada panelista fazer a sua exposição e depois a gente vai ter um tempo para perguntas. Se vocês têm perguntas, vocês podem anotar no papel e dar para alguém da organização. Tá. Tem pessoas recolhendo os papéis para as perguntas.